que dão conta desta situação avançada ontem na divulgação dos dados da Covid-19 no Malawi, tendo surgido esses 2 casos, sendo um deles de um cidadão malauiano que esteve na cidade da Beira, de acordo com informações do Malawi. Muito obrigado. Primeiro quero cumprimentar os colegas, aos telespectadores, agradecer a Deus pela proteção em vida que tem nos proporcionado. A questão que me coloca já é severa e preocupante. Aliás, já aqui neste programa avançávamos com essa situação, de que não é possível os países vizinhos terem e algumas províncias nossas de centro e norte não terem. Este problema de capacidade de testagem limitada pode nos criar problemas, ficarmos a pensar que estamos bem quando efetivamente não estamos. Mas em relação ao local de contaminação, também é possível que o malauiano tenha trazido a doença do Malawi e tenha ficado, quer dizer, a fase em que ele estava na beira era a fase da incubação. Mas a questão é, se ele trouxe a doença, quanta gente é que ele não contactou durante a sua permanência na cidade da Beira? Qual é a situação dessa gente? Essas pessoas são moçambicanas? São estrangeiras? Onde é que vivem? Quem lhes faz o teste? Esta questão faz-me recordar uma outra situação polêmica que está a andar agora. A direção da educação da cidade de Maputo entendeu dizer aos professores que devem avaliar os estudantes. A questão que se coloca é, quem vai corrigir essas provas? Será que a educação na cidade de Maputo percebe que uma das formas de contaminação é o papel? Distribuir um texto de apoio ao estudante é um professor que prepara, é uma fotocopiadora que vai imprimir. Não há tanta gente que se envolve nesse processo. Mas quando se trata de fazer prova, são várias provas. Em que condições as crianças fazem as provas? E essas provas vão para o mesmo professor, provenientes de vários sítios. E daí depois terão que voltar. Quer dizer, eu penso que o Ministério da Educação tinha que pensar alguma coisa. Agora não há nada de tentar avaliar ninguém. Primeiro porque nem houve aulas que justifiquem que esta coisa possa ser assim. E temos que assumir que este trimestre ou este semestre é um semestre perdido. Portanto, a minha preocupação agora é efetivamente termos que encontrar soluções para ver se começamos já a fazer testes massificados nos postos de trabalho. O Porto, por exemplo, tinha que fazer teste a todas as pessoas que entram lá, o próprio pessoal de saúde, nas forças de defesa e segurança, sobretudo a polícia de trânsito e a polícia de proteção, a polícia que atende as pessoas nas esquadras, o pessoal de investigação criminal, os próprios magistrados e procuradores, incluindo os oficiais de justiça, que neste momento continuam a lidar com papéis, continuam a lidar com pessoas que, durante o seu contacto, podem acidentalmente contaminarem-se. Muito bem. Engenheiro, qual é o seu ponto de vista em relação a esta notícia que nos chegou, não é? Que dá conta de que um cidadão malauiano, não é, esteve no nosso país, concretamente na cidade da Beira, e que, regressado a Malawi, sentiu-se mal, foi ao hospital e acusou positivo da Covid-19. Muito boa tarde. Eu primeiro queria cumprimentar aos estimados telespectadores que estão neste momento a nos escutar. Também cumprimentos aqui a saúde do painel, do colega do painel. E antes mesmo de responder à questão, eu queria saudar e parabenizar os feitos de um concidadão nosso chamado António Paulo. Ele é professor, portanto, das engenharias, e ele inovou, inventou uma máquina de respiração. Exato. E nesta altura, neste contexto de Covid, isto é uma ação muito, muito positiva, porque vai permitir, de facto, também, com o engenho que ele fabricou, resolvermos o problema, vai contribuir para resolver os problemas do coronavírus. Agora, indo diretamente à questão que me coloca, é o seguinte. Olha, Malawi é um país neste momento, pelo menos os dados oficiais, tem menos de 50 infectados. E essa questão de que o que se passou efetivamente, o Ministro da Saúde
ele apareceu a dizer que há 2 casos, portanto, novos casos importados para Malawi, um oriundo da Tanzânia e outro, portanto, da cidade da Beira, que cujos testes acusaram positivos. Eu também vou para o mesmo raciocínio do meu colega de painel, em que, possivelmente, Malawi sendo um dos países que também tem infectados, e tratando-se de um motorista que faz, portanto, essas viagens de vai e vem para Moçambique, pode ser que seja ele próprio ter trazido a doença de Malawi, mas também não está descartada a possibilidade de que tenha sido, portanto, infectado também na cidade da Beira. Pese, embora o facto de que as províncias, a Beira não consta no grupo de províncias que tenham casos de infecção. Relativamente a isto, eu gostaria que realmente as autoridades de saúde intensificassem mais, portanto, os testes. É verdade que agora o que tem sido feito é o seguinte, para aquelas províncias que são fronteiriças, há todo aquele controle e rastreio das pessoas no sentido de medição de temperaturas e os casos suspeitos são tomadas as amostras e enviadas aqui para o Instituto Nacional da Saúde. Mas fora disto, eu sou também apologista pela massificação, portanto, de casos de testes massivos, né? Eu penso que esta situação poderá trazer-nos um quadro mais real, se calhar, de casos de infecção que nós temos para a posterior tomada de medidas pertinentes. Muito bem. Mochanga, qual deve ser o papel das autoridades moçambicanas mediante esta informação? Bom, é intensificar cada vez mais a vigilância e, sobretudo, nesses locais onde são locais de aglomerado, se aglomeram pessoas de várias nacionalidades. A semelhança do que se fez, por exemplo, no aeroporto, em que todas as pessoas que vieram nos aviões da polêmica foram testados, também podíamos passar para essa fase. Eu acho que o próprio Porto da Beira é uma entidade que pode ajudar a comprar testes e pedir para que todas as pessoas que lá se fazem possam fazer testes. Mas tendo em conta, Mochanga, desculpa cortar, tendo em conta de que estamos a falar da probabilidade deste cidadão malauiano, não é, ter entrado na Beira, não é, e depois saído com a doença, como possivelmente pode-se dar o caso. O que é que as autoridades moçambicanas devem fazer? Devem contactar o Malawi para perceber sobre este caso ou devem acionar outros mecanismos? Qual é o posicionamento nesta altura? Uma vez que nós não temos nenhum caso oficial da pandemia. A partir do nome da pessoa, é fácil ir-se ao Porto da Beira e vai-se ver qual é a zona onde ele andou, quem são as pessoas que contactaram e começar-se a fazer a mesma coisa que está-se a fazer em relação ao pessoal que vende afuns. E eu queria também acrescentar, defendo esse raciocínio, porque esse cidadão malauiano, na Beira, esteve em sítios concretos. Se a camionista eventualmente esteve na área do Porto e tal, era necessário também que, primeiro, identificasse os sítios onde ele esteve, e ele teve um local de hospedagem, de certeza. Também é muito importante saber onde é que ele se hospedou e, a partir dali, começar a tirar também as amostras das pessoas com quem ele teve contato. Isto é fundamental, que é para muito rapidamente nós podermos localizarmos, portanto, a rede de infecção. Isto é fundamental, porque se nós perdemos o controle da rede de infecção, e sabido que o Covid propaga-se de uma forma astronomicamente veloz, e então isto podemos ter problemas na Beira. A partir isto é um sinal que nós temos que levar a sério, que eu penso que é bom que o governo leve isto a sério, no sentido de, portanto, rastrear as zonas onde este elemento andou. Muito bem. Não se deve levar de ânimo leve esta informação. Não. Essa informação, seja verdadeira ou falsa, tem que ser levada com muita seriedade. Isto é muito sério. E o Porto da Beira tem uma componente muito pouco mais importante. Parte das mercadorias que vão para Inhambane, algumas descem na Beira. Parte de mercadorias que chegam, vão a Manica, Tete, Zambésia, descem na... Quer dizer, se o ponto de contágio é Beira, facilmente o vírus estará na Zambésia, estará em Manica, estará em Tete, e pode Zâmbia, estar em até também nos países da Interlândia. Zimbábue, nos países da Interlândia. Zimbábue, incluindo até a República Democrática do Congo, porque há caminhões que vão lá buscar as coisas. Portanto, é muito importante que se faça este trabalho. Agora, nós temos que reconhecer que
aliás, o Dr. Sam Goody já explicou isso, que apesar de nós possuirmos maior capacidade, os reagentes são muito caros. Então, as grandes empresas, como é o caso dos portos, dos aeroportos, dos portos, devem também, de vez em quando, ajudar o Ministério a ter os reagentes para ajudar a massificar e valorizar a sua própria mão de trabalho. Muito bem. Realmente, engenheiro, este é um alerta que o Ministério da Saúde e o Governo deve levar muito a sério. Muito a sério. Isto é um problema muito sério mesmo. Sim, sim. Sob o risco de repente termos um pico grande ao nível da região centro, né? Tanto como esteve aqui a falar meu colega. Sim. Deve-se olhar ou não para questões políticas ou questões históricas que o país e Malawi possuem, que deve-se levantar isso, porque tenho notado que a discussão às vezes sobre este assunto olha-se pela relação que o Moçambique tem com o Malawi, que não é aparentemente das melhores. Já nesse dado para isso, temos que olhar apenas para esta informação que nos é trazida aqui, no sentido de que o cidadão malauiano esteve no país e voltou a Malawi e testou positivo. Bom, mesmo esta questão das relações entre Moçambique e Malawi, que eu saiba, as relações são boas, porque se Malawi não tivesse colaborado, a maior parte dos combatentes da luta de libertação nacional não teriam chegado a Tete. As pessoas saíam de Tanzânia, passavam de Malawi, iam para a Zâmbia, da Zâmbia entravam, faziam as operações. Agora, há um comportamento de certas pessoas destacáveis, sobretudo as pessoas que têm interesse de negócio de fronteira. Quando há interesses de negócio na fronteira, o negócio cria rivalidade. Então, quem não sabe justificar a sua fraqueza, alguns usam a religião, outros usam a tribo, outros usam a nacionalidade, e depois acabam nos criando esta confusão que não é necessária. Mas atendendo e considerando que está-se a tratar de doença, eu acho que não há nada a desprezar. Se o ministro do Malawi disse isso, disse consciente. É preciso as nossas entidades sanitárias contactar o ministro para poder se dar a identidade da pessoa e a pessoa, segundo o que dizia aqui, sou engenheiro, indicar claramente onde andou, quem foram as pessoas do seu contacto, que é para ver se quebramos rapidamente este ciclo, que é para não poder infectar muita gente. Muito bem. Vamos passar para um outro tema que tem a ver com o fato do Conselho de Ministros ter aprovado, não é, as medidas de execução administrativas do segundo turno do estado de emergência, se é assim que posso chamar também, que prevê a obrigatoriedade do uso de máscaras em todos os aglomerados públicos, não é? E também prevê, não é, esta questão de se criar formas de melhorar as questões que têm a ver com questões econômicas, e também chama a atenção aqui pelo fato de existir uma manifestação, não é, de aumento populacional ao nível da capital e de outras regiões. Temos notado isto, engenheiro, nos últimos tempos, esta questão das pessoas saírem à rua, dos moçambicanos estarem a relaxar um bocadinho. Muito obrigado. Aliás, isso tem-se notado sim, e aliás, quando o porta-voz do governo esteve a anunciar agora as medidas, o reforço, portanto, das medidas em relação ao Covid, ele também a dado passo do seu discurso, né? Ele foi dizendo que tem se notado, que o governo tem verificado isto com preocupação, algum relaxamento. Então, falando alguns setores aí da sociedade, algumas pessoas que têm um comportamento relaxado em relação aos perigos que essa doença oferece. Mas falando mais concretamente sobre o tema em abordagem, dizer que, de facto, o que acontece é que o governo agora, nesta segunda fase, tanto do estado de emergência, o que o governo fez foi reforçar um pouco as medidas. E, entretanto, portanto, enquanto que antes o uso das máscaras não era muito obrigatório, assim, na fase anterior, agora o governo já diz que é obrigatório o uso das máscaras, portanto, especialmente nos aglomerados populacionais, que é para evitar a contaminação,
Mas fundamentalmente um dos aspectos que o porta-voz do governo disse que foi o seguinte, em relação, portanto, à questão que me coloca de relaxamento das pessoas. Ele abriu a possibilidade de uso da força por parte das autoridades policiais para aqueles cidadãos que foram renitentes, portanto, em termos de relaxamento. Isto porquê? Eu acho que isto é pertinente, sim, senhora, porque reparem que estamos perante um perigo, uma ameaça, portanto, à saúde pública, que é o Covid, e não se pode permitir, enquanto que há cidadãos que tomaram já a peito e a sério este problema, estão a cumprir com todas portanto, as medidas de precaução, que hajam cidadãos relaxados. Porquê? Porque eles, ao serem contaminados, naturalmente vão colocar em perigo os outros cidadãos que, por acaso, são obedientes e que estão a coisa. Eu concordo plenamente com esta posição do governo. Machado. Bom, nós já tínhamos falado disso aqui e condenamos com veemência esta atitude de algumas pessoas que até se colocam a afrontar a polícia sem necessidade. E, lamentavelmente, nós não estamos ainda a conseguir gerir melhor a situação. Eu vi aquela polêmica que a imprensa reportou da cidade de Nampula, em que o secretário de Estado se faz lá. Ele próprio, ele só tinha máscara. Ele podia ter feito melhor se ele tivesse levado 50 a 100 máscaras para dar uma parte daquelas pessoas. E depois chega lá, nem tem solução. Porque, efetivamente, o nosso Sistema Nacional de Saúde não permite que você, tendo um doente de baixa, você não esteja próximo dele. O doente pode perder a vida lá. Não há sistema de comunicação. Não conheço ninguém que tenha perdido seu ente querido e que o hospital tenha ligado para ele para lhe comunicar que o seu ente querido perdeu a vida. As pessoas devem ir para lá, para irem constatar que o meu familiar já não está na cama. Agora, sendo pessoas de zonas muito distantes, o normal é ficarem lá. Então, o que o governo deveria fazer? Arranjava tenda, pelo menos uma tenda. Arranjava um espaço qualquer, esticavam-se tendas lá e colocavam-se as pessoas com este respeito e distanciamento social. Eu penso que essa é a melhor coisa que o governo pode fazer, com o apoio do DPCCN. Pode-se resolver aquele problema, por exemplo, do Hospital Provincial de Nampula, que não é só de Nampula, pode ser também do Hospital Central de Quelimane, pode ser de outros hospitais provinciais, para ver se efetivamente aquelas pessoas sintam este conchego, estejam próximos dos seus familiares. O secretário de Estado só se limitou a dizer que aqui vamos permitir que cada doente tenha um. Mas quantos doentes tem o Hospital Central? São milhares de doentes que estão ali. Se tem 500 doentes, são 500 pessoas que vão se aglomerar lá. Porque cada doente tem que ter o seu familiar, tem que ter o seu parente próximo. Então, no lugar de irmos por por exemplo, usar força para questões concretas, como é o caso desse, o que o Estado tem que fazer é ajudar as famílias, a organizar melhor as famílias e dar material de proteção, considerando que são pessoas de poucas posses. Sobre o relaxamento que o governo faz menção, nota que está a existir esse relaxamento ao nível da cidade de Maputo, ao nível do país? Em todos os sítios, por causa do falecimento do meu conterrâneo Timóteo Valente Fuel, fiz algumas viagens. Na sexta-feira fui até Sábia. Fui vendo o que estava a acontecer. Uma e outra pessoa tinha máscara, as outras até diziam de caras que isso aí é vosso lá da cidade, não é conosco aqui não vê nada. Vocês estão a brincar com coisas sérias. No sábado, passei da Vila da Manhissa, Maracuene, Chibuto, Majacase, Macia. Vi que efetivamente há muito relaxamento e, sobretudo, da parte da juventude. A juventude pode nos criar problemas se não mudar de comportamento. Alguns jovens ainda continuam a agrupar-se para poderem beber e jogar em chuva. Quer dizer, coisas que não trazem nada. Ainda que a pessoa estivesse fora porque está a lutar pela vida, a coisa é outra. A pessoa está fora porque quer beber cerveja e ser visto na rua. A pessoa está fora porque quer jogar em chuva com seu amigo. Isto é muito complicado. Então, são esses casos
que a polícia tem que ser chamada a ter que disciplinar as pessoas. É uma maneira de salvar a essas pessoas, aos seus familiares e mais utentes da via ou e mais elementos que fazem parte deste nosso mosaico social. Muito bem. Engenheiro. Há uma questão que eu queria aqui também fazer menção, no âmbito das medidas agora desta segunda fase. Segundo o porta-voz do Governo, portanto, do Conselho de Ministros, ele disse a dado passo que o Governo vai fazer abertura, portanto, para dar vazão a algumas questões, portanto, que estão neste momento pendentes devido ao Covid, como, por exemplo, a abertura de empresas e tal. Vocês sabem que, na altura, quando se anunciou o estado de emergência, então, algumas questões ficaram pendentes, no caso, portanto, da abertura de empresas, no caso de reservas de nome, etc., e outras questões. Eu acho que este posicionamento do Governo vai estimular, de certa forma, também o relançamento da economia, que está agora parada devido ao Covid. Isto ao nível do balcão de atendimento Exatamente, único. sim. Algumas aberturas do Governo vai permitir, portanto, para dar vazão justamente a algumas questões pendentes que devido ao Covid não era possível se tratar. Isto é um sinal muito bom. É um sinal muito bom. Como é que olha para esta situação que está-se a viver no Hospital Central de Nampula, não é? O aglomerado das pessoas a pretenderem visitar os seus parentes que estão internados. Prontos, o que eu acho que eu assisti a peça em que o secretário de Estado foi lá visitar as pessoas. É verdade que inicialmente a situação era mesmo muito caótica. O número de pessoas eram extremamente elevados que estavam lá, e isto pode ser também um veículo de haver ali uma rede de contaminações, né? Mas o que gostaria de recomendar, este programa é um programa também destinado a recomendar ao Governo, e se o excelentíssimo secretário de Estado está-me a escutar neste momento, gostaria de recomendar que, de facto, a ideia de se criar ali uma situação condigna, como, por exemplo, do tipo colocar tendas em um lugar assim para acomodar as pessoas, aquelas pessoas, porque alguns vêm de distritos de Moecate ou distritos de Nacaroa, que vêm ali visitar os seus doentes. Eu penso que seria muito bom, isto seria muito bem recebido se o Governo, portanto, através da Secretaria de Estado, criasse essas condições. Mas o empresariado local pode dar esse apoio, penso que sem problemas, ou pode mesmo o gabinete de calamidades, eles têm tendas e tal, e colocar um sítio condigno assim, eu penso que seria de bom tom isso, que fosse feito isso. Muito bem. Mochanga, essa chamada de atenção que o Governo faz para esse possível relaxamento das pessoas que aparentemente estão a voltar a se fazer à rua, tem visto alertar também que, olha, se continuar assim, a gente coloca as forças de defesa e segurança na rua para manter a ordem, a semelhança do que aconteceu na África do Sul, apesar de estarmos, não é, em estágios diferentes. Bom, o primeiro decreto do estado de emergência estava militarizado. Nós é que tiramos essa componente das Forças Armadas no âmbito já da ratificação, porque entendemos que não podemos usar tudo. É preciso usar esta componente administrativa, a componente humana. E dissemos que só poderá se recorrer às forças de lei e ordem quando há a residência. É por causa disso que os próprios fiscais, os inspetores da indústria e comércio andam sozinhos, só chamam polícia em caso de necessidade. A própria polícia municipal anda sozinha, só chama a PRM em caso de necessidade. É verdade que tem havido alguns focos de pequena indisciplina, mas da avaliação que nós fazemos é que a polícia está a saber se comportar muito bem. E estamos a encontrar a polícia em todos os locais estratégicos para permitir que, em caso de necessidade, a polícia possa se fazer presente em qualquer canto deste país, reconhecidas as dificuldades que a própria polícia enfrenta, os custos dessas operações, mas está lá, sobretudo, a Polícia de Proteção e a Polícia de Trânsito estão a desenvolver um trabalho muito bonito, que é de saudar, e espero que continuemos e possamos conseguir efetivamente evitar. Até aqui estamos de parabéns. É o país lusófono que até aqui não registrou óbito, Moçambique. De todos os países lusófonos já houve óbitos, incluindo
países pequenos que têm população de menos de 300 mil pessoas, como é o caso de São Tomé e Príncipe e Cabo Verde, já tem lá óbitos e nós ainda não, graças a Deus, ainda não temos isso. Mas Então, não podemos nos descontrolar, esse é mais um motivo para continuarmos. Temos que estar muito atentos porque senão a situação pode se complicar. Muito bem. Engenheiro, em relação a este ponto, acha que podemos chegar a um estágio das forças de defesa e segurança serem chamadas a intervir, ou acha que irá existir o papel de sensibilização para que as pessoas percebam que a primeira fase do estado de emergência foi positiva e há necessidade também de continuarmos ao mesmo ritmo? O que eu acho que, olha, não seria bom que isso acontecesse. O que eu acho é que as medidas de sensibilização devem ser intensificadas, sim senhora, porque as pessoas poderem acatar com as medidas, evitar relaxamento. Mas eu acredito que aos renitentes, aliás, em programas anteriores nós falamos que algumas pessoas são renitentes e até desafiam a polícia. Eu acredito muito que se houver renitentes, naturalmente, as forças de defesa e segurança vão atuar, sim. Sim, eu acredito que sim. E vai atuar ao bem, portanto, da maioria, porque se nós, a maioria, aqueles que estão a cumprir, não vão ficar prejudicadas devido a um grupo de pessoas que, de facto, não querem simplesmente acatar. Daí que eu sempre disse no programa anterior, e volto a dizer agora, que devem ser reforçadas a todos os níveis. Portanto, as medidas, medidas de consciencialização das pessoas. Muito bem. Porque eu acredito muito que uma e outra pessoa lá nos lugares mais recônditos pode ser que não tenham levado isto muito a sério. Acabou de dizer agora o meu colega de painel que recentemente ele viajou para a zona de Sábia e tal e encontrou uma situação em que as pessoas estão completamente relaxadas chegando a dizer mesmo que isto é lá na cidade. Isto, por um lado, demonstra que, se calhar, as medidas, portanto, de consciencialização ainda não foi tão abrangente que as pessoas possam mudar a maneira de pensar, é isso. Muito bem, Moxango. O Presidente da República iniciou com a ronda de interação com algumas universidades, não é? Tendo reunido com 5 reitores da Universidade Pedagógica para colher, não é, ideias de como, ou contributos de como combater esta pandemia. Como é que olha para este processo de diálogo com as universidades do país? Bom, eu penso que a ideia é boa, mas peca pelo tipo de universidade que foi o local do início. Eu acho que devia-se ter ido a universidades que se empenham mais na investigação para resultados. A UP não está muito empenhada no tipo de investigação para descobrir o que pode curar, o que pode ajudar. Por exemplo, estávamos a ouvir aqui o seu engenheiro enaltecer o nome de um engenheiro que até parece que é meu xará, que inventou um ventilador, aí isso vai nos ajudar. Aliás, essa informação já recebi segunda-feira através do próprio diretor do Hospital Central de Maputo, Dr. Mozinho. Eu acho que as universidades bem ligadas a isso devem ser aquelas que se empenham neste tipo de investigação, neste caso, que têm faculdades de engenharia, que têm faculdades de medicina, que têm a biologia como área de investigação e não de docência, porque a UP, o que faz ali é o ensino da biologia, o ensino da matemática, o ensino da física, o ensino da química. Mas esses docentes, ou esses reitores, essas universidades não merecem ser ouvidas? Podem ser ouvidas, mas vamos chegar muito tarde onde nós pretendemos. Mas se nós formos buscar as pessoas mais especializadas, não sei se está a ver o que está a acontecer agora com esta coisa de Covid. Estão a falar muito poucos ortopedistas, poucos cirurgiãos. As pessoas estão a falar muito são os infecciologistas, os pneumologistas, o pessoal da saúde pública. Quer dizer, aquele tipo de pessoas estão mais ligadas a doenças
respiratórias, porque nós queremos resolver um problema de respiração. Então, é neste sentido. Não significa que os outros estão a ser desprezados, não. Mas o nosso foco, se nós concentrarmos nos especialistas, rapidamente encontramos soluções do que quando nós andamos a devagar. Eu tive experiência do encontro com reitores da universidade, que alguns só falam coisas mesmo de filosofia. Há reitores da universidade que só passam a vida a filosofar. Sabe que o filósofo inventa um mundo onde não há terra. Quer dizer, onde não há terra as pessoas não podem viver. Mas o filósofo pode inventar isso. Se nós chamarmos o meu tio aí, o Ngüenha, pode inventar coisas da cabeça dele aqui que algumas dificilmente podem ser concretizadas. Então, nós achamos que o Presidente da República, neste momento, não precisa de navegar com esses, precisa de ir concretamente para aquelas pessoas que podem trazer soluções para os problemas que nos apoquentam. É por causa disso que na polícia eu destaquei muito a polícia de proteção, a polícia de trânsito e os bombeiros. São estes, quando nós vamos, encontramos sempre na vanguarda. É verdade que há outras especialidades da polícia, mas que neste momento não são chamadas. Por exemplo, o pessoal da migração. Hoje em dia está fora aqueles que estão na fronteira, aqueles que estavam na emissão dos documentos, estão todos eles parados. O pessoal da DIC, neste momento não é chamado. Mas o encontro não terminou. Ainda serão ouvidos outros reitores, Machado. Eu estou a dizer que nós precisamos de coisas mais rápidas. Para mim, teria ficado muito bem o presidente ter convidado as universidades que têm especialidades concretas que podem nos trazer soluções. Agora, o objetivo do presidente com aquele encontro era avaliar o que é que mudou para melhor, o que é que se pode fazer de mais, porque havia um debate segundo o qual a UP não consegue dar qualidade, porque a universidade é muito grande, então tinha que ser esquartejado, sei lá o que. E hoje ele estava a ouvir isso, tendo calhado com este momento de Covid, aproveitou colocar a questão do Covid. Agora, se ele quer ter um encontro para discutir efetivamente o Covid, tem que chamar as universidades que têm esse tipo de especialidade. Porque são tantas universidades que existem aqui. Agora, se ele quer ouvir todas elas, há de ir a Xangalane, ouvir a empresa agrária lá, a Faculdade de Agronomia. A Faculdade de Agronomia, neste momento, não tem solução para esta situação. O que ela tem que fazer é produzir mais comida, né? Para dar às pessoas a comer. O que nós pretendemos é o que é que tem que se fazer para prevenir que as pessoas tenham rápida cura, que tenham meios diagnósticos e auxiliares. Isso só as engenharias e as medicinas é que sabem fazer. Exato. Engenheiro, sobre este ponto, não é? Ok. É assim, há sensivelmente um ano atrás, há um ano e meio atrás, concretamente 1 ano e 4 meses, o Conselho de Ministros tomou a decisão, portanto, de se criar, portanto, a partir da UP, criar diversas universidades, e foram criadas 5 universidades. E este encontro que o Sua Excelência, o Sr. Presidente, teve com os reitores das 5 universidades, eu concordo que foi fundamentalmente para aferir a eficácia e eficiência que teve essa medida, tomada pelo Conselho de Ministros. E, naturalmente, porque estamos no advento do Covid, portanto, do coronavírus, e eles são académicos, repare que o Presidente da República está muito preocupado. Ele, como o mais alto magistrado do país, ele quer ver, portanto, encontrar soluções para o Covid. E, naturalmente, ele estando aí com os reitores, e porque são académicos, ele também instou os académicos no sentido de se envolverem com ações concretas de modo a encontrar soluções para a questão do Covid. Repare que no mundo, estamos a falar na Europa, na União Europeia, na América, os académicos têm estado à procura, estão numa busca desenfreada, à procura, portanto, de uma vacina ou de uma solução para o Covid. Então, da mesma forma, o Presidente da República insta, portanto, ao mundo académico, principalmente os reitores e tal, para ver se também podem dar a sua cota parte na solução. Eu estou em crer que este é o primeiro de uma série de contactos que o Sr. Presidente da República vai ter também com outros académicos
e concretamente aqueles académicos que estão mesmo vinculados nessa área de biologia, na área, portanto, de doenças respiratórias. Eu acredito que sim. Mochanga, esta é a altura também dos académicos moçambicanos fazerem valer as suas capacidades. Bom, eu penso que não é só nessa coisa de usar o intelecto. Somos todos chamados. Somos todos chamados porque o que está em causa agora é salvar vidas. É sobrevivência. Se há alguém que tenha chegado à universidade, que não chegou, mas que tem alguma experiência que pode ajudar a resolver a situação, eu penso que essas pessoas todas são bem-vindas e todos nós temos que assumir isto e de uma maneira muito séria e evitarmos, em algum momento, até entrarmos em divergências, porque isto é doença. Se nós começarmos a discutir a doença, vai matando. E isso não é bom. Então temos que tentar produzir mais consensos de forma a podermos fazer um discurso que possa chegar bem ao tímpano de todos os moçambicanos para evitar que as pessoas tomem atitudes um pouco tortas por causa desta e aquela cor partidária, religiosa ou etnia. E eu penso que isto pode nos ajudar muito. Por exemplo, a propósito até desta questão que estava a falar, há um professor de Química em Manica que está a inventar agora, através da laranja e banana, está a fazer os desinfetantes. Ouvi hoje também que a açucareira de Chinavani e Mafambice também estão nesse processo de produzir álcool para ajudar para os desinfetantes e gel. Então já é muito bom, porque se nós conseguirmos, através dos produtos que nós produzimos dentro do país, produzir o álcool, o gel, já vamos poupar até algumas divisas deveriam sair para irem trazer esses produtos cá para o país. Engenheiro, essas iniciativas vão surgindo um pouco por todo lado, não é? Tem essa questão que o Mochanga acaba de avançar, não é? Da produção de álcool em gel, tem essa questão do ventilador. No fundo, a academia aqui também é chamada a prestar o seu contributo. Sem dúvida nenhuma, sim. Aliás, o meu colega disse do painel, falou portanto, que somos todos chamados, isso não só académicos e todos nós, todo mundo intelectual, portanto, é chamado a apresentar soluções. Aliás, eu queria só aqui enfatizar uma questão que é o seguinte: há um grupo de engenheiros que estão vinculados, portanto, numa determinada rede de contactos, portanto, entre eles, que têm estado a discutir, eles estão estabelecidos numa rede social em que debatem questões de engenharia, estão neste momento com uma iniciativa de promoverem um encontro com vista a, em conjunto, pensarem principalmente na área de produção de ventiladores. E o professor agora, António, o professor que eu mencionei há pouco tempo, né? António Paulo, portanto, professor de engenharia, ele já inventou uma e há essa iniciativa. Eu acredito muito que possa haver ao nível da sociedade outras pessoas que estão tentando, outras pessoas anónimas que estão tentando também uma solução com o seu saber. Portanto, são bem-vindas todas. Isso, como disse o meu colega, disse bem que somos chamados todos, não só o mundo académico. Muito bem. Mas também, Mochanga, vamos olhar para outro tema. O Fórum de Monitoria do Orçamento, não é? Defende uma fiscalização dos 309 milhões de dólares que o FMI vai emprestar ao governo moçambicano. Qual é a sua relação em relação a esta preocupação do Fórum da Monitoria do Orçamento do Estado? Bom, eu defendo a fiscalização de tudo o que é dinheiro público, seja do Fundo Monetário Internacional, seja doação, incluindo o dinheiro que os próprios membros do Fundo de Monitoria recebem. Porque aquele dinheiro, quando recebe em nome do povo moçambicano. Esta coisa de que o dinheiro vem do exterior, vem para aqui para quê? Eu dizia num dos programas que na Alemanha, por exemplo, há duas linhas de financiamento. Uma é a Konrad Adenauer e outra é a Friedrich Ebert. A Friedrich Ebert apoia os da esquerda e a Konrad Adenauer apoia os da direita. Esse dinheiro todo sai dos impostos e financia essas organizações. E são essas organizações que depois dão a essas organizações que estão aqui neste país.
para apoiar o desenvolvimento, a transparência, a defesa dos direitos humanos, a liberdade de informação e de expressão nos países pobres. Portanto, tem que se fiscalizar tudo o que entra. Temos que saber 500 a 500 o que é que cada coisa fez, quando, onde. Então, penso que eles estão de parabéns. Não devem só apenas estar atentos a esse dinheiro. Isto é o quê? É igual àquilo que nós temos visto. Por exemplo, posso dar um exemplo, por exemplo, de uma televisão ou de uma rádio pública. A rádio pública recebe dinheiro do Estado para poder funcionar. Entretanto, arrecada receitas de publicidade e outros negócios faz lá. Então, não vão me dizer, os gestores da televisão pública ou da rádio pública, que eu só devo fiscalizar o dinheiro que foi aprovado pela Assembleia e não posso fiscalizar as receitas próprias da empresa, porque tudo isso é do público. Então, precisamos efetivamente chegar aí, porque só dessa maneira, efetivamente, é que poderemos valorizar o esforço desses que nos ajudam e vamos também saber valorizar a nós mesmos como moçambicanos. Há muita preocupação em relação a este valor que vai ser desembolsado pelo FMI. Deve-se a alguma antecedência? Não, o problema da preocupação é por causa da história que nós tivemos com o Fundo Monetário Internacional, por causa das dívidas ocultas. Então, esta coisa, a confiança ainda não está muito bem restabelecida. Aliás, eu vi também dizer que algumas organizações disseram que até preferem dar em espécie, como quem diz, eu não posso te dar dinheiro porque você não sabe o que é que se faz com dinheiro. Quer dizer, essa é uma crítica muito pesada ao nosso governo e acredito que o próprio governo também vai tentar fazer do melhor para sair desta mancha que não é pequena. Muito bem. Engenheiro, seu ponto de vista sobre esta pretensão do Fórum de Monitoria do Orçamento, não é? Se fiscalizar esses 309 milhões de dólares? Olha, pronto, é assim, o que eu tenho a dizer é o seguinte, é que fiscalizar essas ações é muito importante, sem dúvida nenhuma. Eu acho que não há problema nenhum quanto a isso. A única coisa que eu queria dizer é o seguinte: se isso não vai colidir com nenhum dispositivo legal, eu penso que não tem problema nenhum, pode-se avançar nesse tipo de controle. Mas também dizer, por outro lado, que não se esqueçam que, se olharmos para aquilo que é a legislação, a entidade que deve fiscalizar atividades do governo, que é a Assembleia da República. Eu não sei se o Fundo de Monitoria ao Orçamento também cabe a ele papel de fiscalizar ou não, mas se cabe, tudo bem, isto está tudo bem. Mas se não, então é a Assembleia da República que deve fiscalizar o trabalho do governo. E agora, o que deve acontecer é que os deputados da Assembleia da República, eles terão que imprimir mais dinâmica no seu papel fiscalizador das atividades do governo. Eu também penso que se esse fórum, aliás, de monitoria ao orçamento, se calhar eles apresentam essa preocupação devido, portanto, a este passado recente que tivemos com as dívidas ocultas, daí que eles estão preocupados, né? Mas eu penso que se o Executivo trabalhar de forma transparente, trabalhar de uma forma, eu acredito que sim, que poderá isso acontecer, essa preocupação vai ficar desvanecida. Trabalhar com transparência significa o seguinte: fazer auditorias, portanto, a todo o trabalho, a forma como vai ser utilizado esse dinheiro, e que essas auditorias sejam transparentes para toda a gente ver. Eu penso que já esta preocupação do tal fórum ficará sem fora de coisa, né? Penso que sim. Mas também uma das coisas que tem que se fazer é a publicitação das adjudicações. Nós fomos descobrir recentemente uma adjudicação de cerca de 500 mil meticais para comprar 2 computadores portáteis. Quer dizer, no Ministério de Saúde. Tivemos que alertar o ministro e acredito que o ministro deve ter agido. Porque em nenhum canto do mundo se vende um computador portátil por menos de 100 mil meticais. Que tipo de computador é esse? Então, esta prática das educações serem publicadas em jornais de maior circulação também ajuda ao próprio deputado a prestar mais atenção antes que as coisas se estraguem, depois vai ser descoberta na auditoria. A fase da auditoria é a outra. E nesta fase aqui todos somos chamados. A própria imprensa,
há muita coisa que conseguimos perceber. O próprio Gabinete de Combate à Corrupção tem recebido muitas denúncias através dos jornais, através das próprias televisões, e depois vai-se dando o encaminhamento da situação. Agora, o que é importante aqui é que as pessoas também devem saber trazer a verdade. Lamentavelmente, ultimamente, há muita gente que gosta de escrever mentiras. O fiscalizador não pode perder tempo para andar atrás de coisas que não existem. Então, nós precisamos de denunciar uma coisa concreta, que quando se for ao terreno vai se constatar que efetivamente essa questão existe, e aí poderá se imprimir a respectiva correção. O Fórum de Monitoria do Orçamento é uma congregação de organizações de sociedade civil muito interessadas no orçamento. São essas organizações, quando Moçambique estava numa situação de dívida exagerada, ajudaram a fazer os lobbies a nível internacional para Moçambique ver a sua dívida perdoada. Como é que se faz isto? É preciso ter conhecimento de quanto dinheiro temos, onde é que é aplicado e como é que é aplicado, que é para as pessoas poderem continuar a ajudar com o conhecimento da casa. E acredito que isso vai ser feito. Muito bem. Mochanga, vou continuar mesmo consigo, já em jeito de fecho, para olharmos para o retorno da Assembleia da República, não é? Penso que vai ser debatido a questão da Conta Geral do Estado, e também teremos o Governo a ir à Assembleia da República. Penso que a sessão retoma no dia 13, não é? Sim, a sessão retoma no dia 13 e 14, onde vai se debater a Conta Geral do Estado do ano 2018, e depois disso, no dia 19, no dia 15, sexta-feira, vai se ver pedido de informação ao governo. Depois disso, na semana que se segue, vamos ver a questão das perguntas ao governo. Será mais uma ocasião do governo voltar ao Parlamento. Também antes disso terá que haver eleições de algumas pessoas de órgãos, como é o caso da ética pública. Tem que haver membros eleitos pelo Parlamento para representar as bancadas parlamentares. E acredito que serão semanas muito intensas, de forma a permitir que até o dia 29 a sessão possa formalmente encerrar e dar tempo para que os deputados voltem aos seus círculos eleitorais para irem fazer a fiscalização. As próprias comissões de trabalho também vão fiscalizar a atividade governativa do Estado. Se for acontecer, apesar da pandemia, se é que é, o Parlamento conseguiu aqui fazer um reajuste em relação às suas agendas e cumprir, não é, as atividades. Bom, o próprio decreto presidencial chama a atenção para os órgãos que representam o poder do Estado não relaxarem, estarem atentas. Os órgãos centrais, os órgãos de governação, essas não estão sujeitas à quarentena. Sobretudo os titulares e as pessoas que são seus colaboradores diretos. É a razão pela qual, de vez em quando, temos que andar para tentar perceber se efetivamente o competente está a dizer o que está a ser cumprido ou não. Que é para não ouvir dizer, e depois vamos constatar quando as coisas estão estragadas. Muito bem. Engenheiro, quero comentar esse retorno das atividades na Assembleia da República, não é? A Conta Geral do Estado e também a informação que o Governo vai prestar. A Procuradora também estará lá. A Procuradora também. Pois. Não, mas eu penso que são atividades normais, portanto, do exercício normal do Parlamento. Portanto, essa sequência toda, portanto, aquela rotina toda que temos estado habituado a acompanhar no Parlamento. Aliás, há pouco tempo falámos nós da atividade fiscalizadora do COISO, né, dos parlamentares. Penso que o Governo agora vai ao Parlamento também para poder dar algum informe sobre as suas atividades. Portanto, isto é um exercício normal e rotineiro que as legislaturas têm tido. Muito bem, estaremos aqui para acompanhar. Mochanga, últimas considerações para fecharmos. Bom, é só mais uma vez apelar às pessoas. Quem não tem nada a fazer, o melhor sítio é ficar em casa. Quem quer beber, a melhor coisa é comprar bebida, tomar dentro da sua casa.
E quem quer estar na rua porque tem alguma atividade imprescindível, tem que ter a máscara. É muito bom todos nós nos fazer com as nossas máscaras, porque as máscaras fazem bem. Eu aqui não Esqueceu a máscara, não tenho a máscara porque estou a falar na televisão, mas daqui, quando eu estiver a sair, vou colocar a minha máscara. Muito obrigado. Exato. Engenheiro, últimas considerações? Muito obrigado. Assim, eu queria pedir a Deus que nos pronto, que facilite e nos erradique esta doença, não só no nosso país, mas que erradique também o Covid em todo o mundo, para que nós voltemos a ter uma vida normal como tínhamos antes desta doença mortal. E depois, o que eu quero, de facto, mesmo para terminar, é pedir a todos para que fiquem em casa e usem a máscara. Eu também trazia a máscara, só retirei para poder falar e agora vou novamente colocar, como meu colega fez, a máscara. Fiquem em casa. Muito bem, eu vou colocar a minha máscara depois do programa terminar. Obrigado pela atenção dispensada, estamos juntos, até para a semana.